Bem-vindos ao canal Sinopse Filmes. Hoje eu vou contar a história de um filme de suspense e drama, chamado Monolev. Alerta de spoiler. O filme começa com um anúncio de uma marca de carro futurista chamada Monolev. O apresentador do anúncio fala que o carro foi eleito como o carro mais seguro do mundo e possui vários recursos de segurança exclusivos. Ele fala que o carro é extremamente moderno e tem várias características como vidro inquebrável, pneus fortes e corpo rígido, e muito mais para manter seus passageiros a salvo de todos os possíveis roubos e danos. Um aplicativo conectado à inteligência artificial é usado para controlar todos os recursos dentro do carro. Uma assistente virtual chamada Lilith ajuda a interagir com a interface do usuário do carro. Agora podemos ver uma mãe com seu filho. Eles entram no mesmo carro inteligente e estão indo para a casa da sua sogra. Ao conversar com a assistente Lilith, ficamos sabendo que o nome da mãe é Sandra e seu filho de 2 anos é David. O marido dela se chama Cal. Ele não pôde ir com Sandra devido à sua agenda lotada. O carro é tão avançado que pode até detectar o peso dos passageiros dentro do veículo. Mais tarde, Cal liga para Sandra e fala que está indo para o aeroporto central e diz que está com muita saudade deles. Nesse momento, alguém bate na porta e Cal se despede e sai. Enquanto isso, David começa a ficar agitado, então Sandra lhe entrega seu telefone para mantê-lo ocupado. Depois de algum tempo, Sandra para em um posto de gasolina na beira da estrada. Ela leva David até o banheiro e troca as fraldas dele, enquanto vemos algumas garotas rindo. O posto também tem um supermercado onde Sandra compra para o filho seus lanches favoritos. Quando vai pagar a conta, Sandra percebe que alguém está tentando arrombar seu carro. Em vez de se preocupar, ela apenas pega o telefone e trava o veículo usando o aplicativo inteligente. Como ela estava prestando atenção no carro, ela nem percebe que David foi separado dela. Depois que ela percebe que David está perdido, ela grita e procura por ele no supermercado. Ela corre para fora e até chama um estranho, supondo que ele estava com David. Ela fica totalmente apavorada até encontrar David com as mesmas 3 meninas que ela viu mais cedo no banheiro. Sandra imediatamente coloca David em seu carro e ativa o recurso de modo cofre. Isso a desvincula de tudo o que está acontecendo lá fora e ela finalmente respira aliviada. Depois de sair do posto de gasolina, Sandra ainda tem uma longa distância a percorrer até chegar na casa de sua sogra. Devido à longa viagem, Sandra se sente entediada e decide ligar para sua amiga de infância Jessa. Jessa atende a ligação e fala que está perto do aeroporto central em um hotel. E ela diz a Sandra que está hospedada no hotel com Cal. Sandra fica arrasada com a revelação de que sua amiga está tendo um caso com seu marido. Ela fica tão frustrada que nem se dá ao trabalho de entrar na casa da sogra quando finalmente chega. Ela está ligando para Cal, mas ele finge estar ocupado e não atende. Cansada das mentiras, Sandra decide resolver o problema logo e define seu destino para encontrar Cal no aeroporto central de Los Angeles. No caminho, uma placa mostra que a distância até Los Angeles é de cerca de 320 milhas. Depois de um tempo, Lilith, a assistente do carro, menciona que um acidente grave ocorreu na rodovia principal e que o trânsito está lento. Ela sugere que Sandra faça um desvio, o que economizará muito tempo. No entanto, Lilith também menciona que a rota está deserta e quase não tem passageiros. Sandra quer confrontar seu marido e não pensa 2 vezes e pega o caminho alternativo. Mais tarde escurece e Sandra começa a sentir dificuldade em dirigir o carro. A neblina no caminho também se intensifica, o que afeta sua visão da estrada. No caminho, ela não encontra nenhum sinal de pessoas ou outros veículos. No entanto, ela encontra uma subestação elétrica localizada no meio do nada. Ela olha para o lugar, mas logo vai embora. O lugar é tão deserto que os únicos seres ali presentes são animais selvagens. Sandra fica nervosa com a situação e se distrai e bate em um cervo que estava tentando cruzar a estrada. Por causa da colisão, David começa a chorar e, como sempre, Sandra entrega seu telefone para acalmá-lo. Ela imediatamente sai para verificar o animal, mas ele parece estar quase morto. O cervo está preso na parte da frente do carro e, por causa disso, Sandra não consegue mover o carro para frente. Enquanto Sandra tenta entender a situação, ela esquece que deixou David sozinho no carro. David está brincando com o celular e abre acidentalmente o aplicativo de inteligência virtual do carro. Ele clica algumas vezes no aplicativo aberto e ativa a função cofre do carro. Esse recurso protege os passageiros do carro de todos os tipos de distúrbios e perigos. Sandra percebe a gravidade da situação e faz o possível para abrir a porta, mas já é tarde demais. Como Sandra está trancada do lado de fora, ela tenta o seu melhor para fazer com que David desligue o modo de cofre, mas ele não entende uma palavra e simplesmente continua brincando com o telefone.
Mais tarde, Sandra entra em pânico e começa a gritar com o garoto e ele se assusta. Ele deixa o telefone cair embaixo do banco. Aqui, Sandra fica sabendo que os recursos do carro Monolith não são apenas uma propaganda, e ela realmente não consegue abrir o carro. Mesmo quando Sandra tenta quebrar o vidro com uma pedra, não causa nenhum arranhão no carro. Quando ela vê que todos os seus esforços foram em vão, ela decide procurar outras opções. Ela volta para a subestação elétrica que viu antes no caminho. Depois de caminhar muito, ela chega à estação, pula a cerca e grita por socorro. Mas ninguém responde e a estação parece estar vazia, e não tem trabalhadores naquele horário. Depois disso, Sandra entra em uma das salas e encontra alguns itens que pode ajudá-la. Então ela pega uma lanterna para usar à noite e uma grande chave inglesa para ajudá-la a quebrar o vidro do carro trancado. Assim que ela sai da subestação, ela percebe que um animal selvagem está seguindo ela. Quando Sandra corre de volta, um coiote ataca, então ela sobe no teto do carro. Ela se esforça para assustar o animal, mas ele permanece ali. Em uma última tentativa, Sandra começa a bater no carro com a chave inglesa e um alarme começa a tocar, o que finalmente afasta o coiote. Agora Sandra percebe que David tem dificuldades para respirar. Apesar da situação, ela consegue acalmar David e ele finalmente começa a respirar e dorme. Depois de pensar um pouco, Sandra também fica cansada e adormece no capô do carro. No dia seguinte, Sandra acorda quando o sol já está brilhando. Ela imediatamente verifica a condição de David dentro do carro. Ela encontra David fraco porque está sem comer e pela desidratação. Uma das características do carro exibe a temperatura do ambiente, que parece estar aumentando lentamente. A situação é um caos para Sandra, pois o lugar é completamente isolado sem ninguém por perto. Sandra então decide procurar ajuda e segue a estrada. Apesar de estar muito desidratada, ela faz uma caminhada longa e sabe os riscos de deixar David sozinho. O carro pode superaquecer, mas ela não tem escolha a não ser procurar ajuda. Ela se depara com um rio onde se limpa e bebe água aliviada. Depois de descansar, ela continua sua jornada e encontra colinas íngremes pelo caminho. Depois de caminhar vários quilômetros, Sandra finalmente encontra um antigo aeródromo onde ela vê um jato. Enquanto isso, a temperatura dentro do carro Monolith sobe, fazendo com que ele instantaneamente ligue o ventilador de resfriamento de emergência. Depois de chegar ao jato abandonado, Sandra entra no interior e descobre algumas bebidas alcoólicas, um galão de gasolina, um isqueiro e um par de pneus de avião sobressalentes. Ela bebe um pouco do álcool e imediatamente reúne os itens necessários. Depois disso, Sandra usa a gasolina para queimar os 2 pneus na esperança de atrair ajuda. Ela pega o galão e enche com a água do rio, e lentamente Sandra volta para o lugar onde deixou David. Na cena seguinte, Sandra corre para o carro e encontra David fraco e ficando vermelho. Ela tenta chamá-lo, mas David não responde nem se move. A temperatura dentro do carro aumentou significativamente e os ventiladores de resfriamento de emergência se tornaram ineficazes. Vendo o estado de seu filho, Sandra imediatamente sobe no teto e derrama a água que trouxe do rio, mas todos os seus esforços são em vão. Pensando que seu filho morrerá dentro do carro de alta tecnologia, ela novamente começa a bater na janela do carro com a chave inglesa, mas isso desperdiça sua energia. Mais tarde, Sandra tenta acender uma fogueira do lado de fora do carro, na esperança de que os sensores detectem a fumaça e abram as janelas, mas isso não acontece. Em vez disso, os ventiladores de resfriamento param, e ela tenta evitar que a fumaça entre no carro. Cansada, Sandra cai no chão e tem uma visão dela e de seu marido visitando o mesmo local do acidente depois de um ano. Ela percebe seus erros e ainda culpa Cal pela morte de David. Depois de algum tempo, ela acorda com um barulho e descobre que tudo isso é um sonho. Para piorar a situação, o coiote de ontem à noite novamente aparece na frente dela. Sandra decide se esconder e tenta subir no teto do carro. Mas como a temperatura do carro está extremamente alta, ela não pode ficar lá e, em vez disso, entra embaixo do carro. Lá, o coiote morde sua perna e Sandra percebe que é o cervo que o coiote quer. Assim que o coiote arrasta o cervo, o carro começa a andar para trás. O cervo foi o motivo que deteve o carro preso na posição. Sandra imediatamente sai de debaixo do carro e tenta pará-lo de ir para trás. Apesar de seus esforços, o carro ainda continua indo para trás com risco de cair. Um pequeno pedaço de rocha segura o carro e ele finalmente para. Enquanto Sandra olha o penhasco, ela se lembra do desenho que viu mais cedo no posto de gasolina, onde o diamante foi obtido depois que o cofre foi quebrado. Ela então pensa em empurrar o carro para baixo para destravar as portas. Sandra está ciente do fato de que seus planos podem ter consequências, mas ela não tem outra escolha e decide tentar. Ela pega a chave e começa a quebrar a pedra que estava segurando o pneu.
Depois de remover a pedra, Sandra empurra propositalmente o carro para cair do penhasco com David ainda lá dentro. Quando o carro é lançado no ar, sua inteligência integrada começa a funcionar e imediatamente percebe que o carro está caindo de uma altura. As características do carro começam a funcionar e mudam seu equilíbrio, estudando a pressão gravitacional para cair de pé e não causa nenhum dano a David. Como o carro foi projetado para desativar o modo de cofre no momento de um acidente para permitir que os socorristas entrem, as portas finalmente se abrem. Assim que o carro atinge o chão, Sandra desce o penhasco e se aproxima do carro. Apesar da queda devastadora, o carro está como se alguém o tivesse colocado ali. A porta que estava trancada se abre e Sandra tira David rapidamente do carro e abre suas roupas para ajudá-lo a se refrescar. Vendo a fraca condição de saúde de David, Sandra resolve sair do local o mais rápido possível. Antes que ela entrasse no carro para dirigir, todo o sistema é reiniciado. Com a ajuda de Lilith, Sandra coloca o carro em modo de direção de condições extremas e começa a escalar o penhasco na frente dela. O carro foi feito para várias condições extremas e passa facilmente pelo penhasco íngreme. Milagrosamente, Sandra consegue dirigir o carro e vai para o hospital. Na última cena do filme, vemos Sandra e David chegando ao hospital. David é mantido na cama ao lado de Sandra e está conectado com vários tubos. Sandra está preocupada com David até que ele abre os olhos e a chama de mamãe pela primeira vez, e o filme termina. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like.